Boa noite! Nós estamos aqui ao vivo agora para vocês que estão conosco. Mas se você for assistir esse podcast depois, seja bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje, gente, para estrear essa noite o nosso podcast, eu estou aqui com duas mulheres incríveis, especialistas em harmonização facial. Ambas aí têm um conceito muito específico e um objetivo muito específico no que elas levam para os pacientes, que é entregar experiências. Eu estou aqui agora com a Laiana Maschio e também com a Lilian Baranhuc. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Maíla. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Uma alegria imensa. Meu primeiro pod. Tá com friozinho na barriga, Lilian? Muito friozinho na barriga. Quem vê um mulherão desse nem pensa que ela tem friozinho na barriga, gente. Pois é, mas tem. Compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente vive todos os dias, né? Da nossa grande paixão. É uma alegria imensa a gente estar aqui. Um pouco dessa união de vocês também, né? Sim, que estamos aqui juntas agora. Meu primeiro pod que eu fiz, né, Mai? Foi sozinha. Isso, inclusive eu quero começar por ele, Laiana. E hoje estamos aqui. Nós estivemos juntas aqui 2 anos atrás. Na verdade, nem era aqui, porque você estava quando tudo era mato, né? Que a gente não... A Beza não tinha ainda o espaço físico. Hoje nós estamos aqui com eles também. Obrigada mais uma vez, gente, com um time maravilhoso que faz isso acontecer. Laiana, o que mudou de 2024 pra cá? O que mudou nesses 2 anos? Meu Deus, muita coisa. É difícil falar, porque foi muita coisa que mudou na minha trajetória desde então. Eu até tava falando agora, né, pra Lilia, ela assistiu o meu primeiro pod e, nossa, totalmente diferente. Tava falando pra ela até que eu lembro especificamente, e esse dia eu tava rolando minha galeria, e aí eu peguei um vídeo que você perguntava o que eu queria me tornar referência. Não sei se você lembra. E eu falava que eu era apaixonada em fazer lábios e eu queria me tornar referência em lábio. E eu tava falando até pra Lili agora, né? Falei, hoje não é mais o que eu quero me tornar referência. Eu quero me tornar referência em harmonizar mesmo o rosto do paciente, elevar a autoestima do paciente, pensando não só no lábio como um rosto, mas pensando como um todo mesmo no rosto. Então, hoje tudo mudou, né? Hoje a gente tem a LL Clinic, na época eu tinha um consultório pequeno, então muita coisa mudou. 2 anos na estética... muda completamente. Eu acho que tudo muda, né? Mas a assim, visão muda. Nesse quesito, eu acho que no ramo de vocês, mais do que em qualquer outro, muda bastante também. Foi da água pro vinho, totalmente. Totalmente. Lilian, e você? É a primeira vez, né? E eu quero saber um pouco da sua história, da sua trajetória com a parte da beleza, a sua formação, um pouquinho até chegar aqui. Então, eu sou formada de base em enfermagem, né? Eu me formei no final de 2006, então esse ano eu já vou fazer 20 anos de formada. Adoro que o pod ele entrega a idade das pessoas, gente. Já comecei a entregar. Naquela época, em 2006, dentro da enfermagem, não havia uma possibilidade de um enfermeiro ter um consultório de enfermagem. Então, naquela época, a nossa formação era ou para você trabalhar na área hospitalar ou na saúde pública. Essas eram as opções. Então, a beleza, ela sempre teve um espaço no meu coração, mas nesse momento, não pensando nela profissionalmente, porque realmente era uma coisa inimaginável, né? E aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando. Isso nesse tempo você exercendo a enfermagem. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos na saúde pública. Meu primeiro emprego foi aqui em Primavera, em 2007. Eu entrei no pronto atendimento municipal, na época a UPA, né? E depois comecei a trabalhar na unidade de saúde, no pronto atendimento e no PSF. Depois disso, passei pela vigilância sanitária. Fiquei um tour. Gente, isso nem eu sabia que ela trabalhou na vigilância sanitária. Sim, eu já passei por todas as áreas da enfermagem. E, por último, a docência. E aí, na docência, eu fiquei quase 10 anos. E nos últimos 4 anos na docência, eu assumi a coordenação do curso de enfermagem. Então, nessa fase... que começou a surgir a pós-graduação em estética avançada, né? E aí, logo de primeira, eu já me enfiei. Você viu a sua oportunidade lá, que você sempre quis, que tava ali no coração guardadinho. Sim, tava. Enfim. Mas aí, desde o início, você montou clínica, como é que foi? O consultório, assim, você tinha o seu consultório, o seu espaço? Você começou, às vezes, trabalhando com alguém? Ou como que foi? Da pós da estética, eu entrei nela em 2018. E por conta da pandemia, eu fui terminar, a conclusão dela foi em 2021. E em 2022 eu abri a Prímula, Espaço Saúde, junto com o Dr. Ciro Gavioli, né, com a Bruna, a esposa dele. Gente, passada, eu adoro a Prímula. Sim, a gente começou lá, nós abrimos juntos e eu fiquei lá durante 3 anos.
né, fazendo a parte de estética. Mas, como você disse, a gente tem uma paixão pela experiência, por entregar experiência. E quando você trabalha num lugar onde o fluxo é muito intenso de pacientes, né, a gente tem uma mistura da parte médica, lá o Dr. Ciro, excelente profissional, que eu admiro, amo, meu amigo, trabalha muito com a parte da ultrassom, a doutora Paula também, com muitos pacientes dentro da área da ginecologia. Eu automaticamente já imagino que não estava casando o Exatamente. ambiente e tudo mais. Porque daí você quer entregar algo exclusivo, diferenciado e com um público muito grande, isso se torna mais difícil. Inclusive, Laiana, eu lembro até que uma vez você já fez alguma coisa lá na Prímula. Eram as parcerias de vocês? Foi o Lavian que a gente fez junta, mas, né, olha como os caminhos de Deus é. A Lilian, ela alugou a Prímula, antigamente era a Constê, e lá foi meu primeiro consultório de estética. Exato. Inclusive, a Lilian atendia na mesma sala que era a minha sala de... Aham. Gente, é muito engraçado. E assim, né? antes a gente nem se conhecia, né? Antes, a gente se conheceu depois que ela entrou na Prímula, mas Deus fez as coisas assim, sabe, certinho. Porque ela alugou o mesmo espaço onde eu trabalhava e a mesma sala, consequentemente, ela foi atender também lá. E a gente fez Lavian, né? A gente fazia muita coisa quando a gente se conheceu, aí fizemos muita coisa em parceria. Inclusive, por falar dessa parceria, como que vocês se conheceram e como que se iniciou tudo, né? Porque a gente sabe que hoje, não só no ramo de vocês, mas em qualquer ramo, tem muita concorrência, o pessoal às vezes não encara tão legal, e de vocês, pelo visto, desde o início foi uma parceria. Deu super sim, certo. Super certo. A primeira vez que eu vi a Lai, eu me lembro da cena dela. Eu entrei na Constê, ela estava lá, ela estava encerrando um ciclo na Constê, ela estava bem tristinha, lá onde é a sala do Dr. Ciro hoje, e eu estava assim, exultante de alegria, porque eu estava abrindo o meu negócio, eu estava começando a realizar o meu sonho, e ela já estava indo para uma outra etapa que naquele momento trazia insegurança, então ela estava bem abatidinha, e eu me contendo assim, mega feliz, né? Foi a primeira vez que eu vi ela ali. Depois, a gente começou a conviver, acho que através... Na verdade, a gente foi no mesmo congresso da Bel na época. A gente começou a conversar por causa desse Então, essa congresso. primeira vez não teve contato, você só viu ela? Não, só nos vimos e aí você comprou o BGX, né? E aí a Bel, que é a Bel Guerra, que é uma profissional da área da saúde, ela fez um Tinder da amizade. Isso. E aí lá a gente comentava que cidade a gente era pra fazer amizades, né? E aí nesse Tinder da amizade, a Lília comentou lá e a gente entrou num grupo em comum, aí ela me mandou mensagem, eu falei, vamos combinar da gente, foi assim. É até engraçado de Parece contar. literalmente um Tinder de amor mesmo, né? De relacionamento, um date. E aí, na época, eu lembro que a gente ia nesse congresso de estética, ia eu, uma amiga do Pará, e outra colega que também era do Pará. E aí, uma dessas meninas, elas decidiu não ir. Eu falei, olha, Lídia, tá sobrando uma vaga no nosso Airbnb, você não quer ir com a gente? Ela, não, beleza, topei. E desde então, a gente não se desgrudou mais, gente. Aham. Como que foi, Lilian, pra você, assim? Então, eu lembro que a gente se comunicou e conversamos a respeito do BGX. A gente teve esse primeiro, né, contato de ir junto para São Paulo. Nosso primeiro contato mais próximo foi de ir junto para São Paulo. E aí a gente foi para esse congresso e a gente ficou lá durante 3 dias. E a partir dali a gente já não se soltou mais. Eu já mandei mensagem para ela, falei, Lai, você não faz a minha harmonização? Faço. E aí a gente começou, né, esse vínculo de amizade, E é muito legal porque proximidade. vocês já se conheciam, assim, de vista que fossem em fases diferentes, né? Passaram pelo mesmo espaço. E aí, do BGX em diante, parece que vocês meio que sincronizaram em fases parecidas. E aí, agora estão aí compartilhando uma jornada juntas. É verdade. Eu falo que estava escrito, né? Deus já sabia de tudo, ele só deu um jeito, um empurrãozinho pra gente, mas eu não acredito que seja por acaso, não. E como que foi pra abrir a clínica? Quando que vocês decidiram que era o momento... O momento assim, na verdade, da onde veio a ideia de fazer essa parceria e abrir algo juntos? Olha, eu vou te contar. Essa história começou antes do convite, da conversa de vamos abrir a clínica. No ano passado, em janeiro, eu estava na minha cidade natal, em Leopoldina, Minas Gerais. E eu estava circulando no shoppingzinho da minha cidade e fui comprar um bracelete para mim, que eu tinha visto de uma borboleta. E esse bracelete, assim, me representava por ser a minha marca, é também a marca da Lai. E quando eu fui comprar, Maíla,
o Espírito Santo falou assim pra mim, compra um pra Lai. E aí na hora eu falei, ué, tá, né, deve ser porque ela também tem borboleta, eu também tenho, vai ser um presente, um carinho. Levei esse bracelete, um pra mim, um pra ela igual. Quando eu voltei, eu fui entregar esse bracelete pra ela, ele me pediu pra falar assim, entrega o bracelete e fala pra ela que esse ano é o ano que vocês vão sair do casulo. Vocês estavam até agora sendo preparada para algo maior, para você voar mais alto. Só que quando eu entreguei isso para ela, eu não imaginava que o nosso voo ia ser junto, porque até então a gente se dava bem, a gente realmente nunca se viu como concorrência, a gente nunca teve esse olhar, a gente sempre foi muito parceira. A Lai, ela é uma pessoa que por várias vezes, a estética, às vezes ela é sazonal, e por várias vezes eu cheguei pra ela e falei, Lai, eu vou desistir, e ela era a pessoa que falava, não, você não vai. Para de ser louca. Eu já passei por isso, volta pro teu lugar, faz o que você tem que fazer, as coisas vão mudar, vai dar certo. Então eu ouvi isso dela muitas vezes, né? E aí, quando eu entreguei essa mensagem pra ela, eu realmente não imaginava o que estava por vir. E como foi receber, Laiana? Na época também eu não imaginava. Eu recebi e achei que era... Eu imaginava assim que nós duas íamos crescer com toda certeza. Eu sempre tive muita convicção disso, mas separadas, né? Nunca imaginei. Até a gente estava conversando esses dias que a gente tem um propósito lá na clínica de toda segunda a gente se reúne e a gente lê a palavra, fala um pouquinho, né? Entre a gente lá, o interno da clínica. E eu falei, até eu me surpreendi quando Deus colocou no meu coração de chamar a Lília pra gente abrir uma clínica junta. Mas na época ela me entregou, pra mim aquilo lá foi, a gente vai crescer, né? A gente vai... nós vamos expandir, mas cada uma separada e vamos continuar unidas. Uma vai ajudando a outra, igual a gente sempre se ajudou, né? E até porque vocês convivem, vocês, né, têm as mesmas dores, as mesmas, assim, né, dores parecidas, sonhos parecidos por serem do mesmo ambiente, então eu entendo. E aí, quando que Deus falou com você, porque com ele, ela tinha falado... com ela, ele tinha falado, de certa forma. Já tinha plantado uma leve semente, por mais que não seja diretamente, né? Mas algo ali estava por vir. E como que foi com você, para a ideia da clínica? Então, eu acho que você me acompanha, né? Tá comigo ali também desde o comecinho. A minha ideia é de ter uma clínica própria, né? De gerar uma experiência pro paciente, desde, né, a entrada, a tudo, né? Porque não é só o procedimento, vai muito além disso, né? Ela sempre foi muito ardente no meu coração. Então, eu sempre sonhei em ter uma clínica. E aí, eu lembro que eu tava tendo, né, procurando salas e salas comerciais para alugar. E aí, gente, eu não sei nem explicar qual foi esse estalo na minha cabeça que me fez chamar a Lília. Mas eu lembro que um dia eu cheguei no meu marido e falei, o que você acha de eu chamar a Lília pra gente abrir uma sociedade e abrir uma clínica junto? E aí, eu lembro que o Teolo falou bem assim pra mim, vocês acham que vocês vão dar certo? Vocês vão brigar? Se vocês for brigar, vocês não abrem. Falei, não, a gente vai dar certo. Eu e a Lília, ela é a calmaria e eu sou a ventania. Falei, a gente vai dar certo. Se não dar certo, a gente ajusta pra dar certo. Ele falou, se você sente no seu coração, vai. E aí, eu mandei mensagem pra Lília. Falei, Lília, eu preciso conversar com você. Vamos marcar um café. E olha, gente, se antes era difícil a gente conseguir um horário na agenda, agora muito menos. Que bom, né, gente? Que bom, que bom. Muito bom. E aí a gente foi tomar um café e eu cheguei nela e falei, olha, eu vou ser direta. Com essa cara. Gente, eu falo pra Lília, às vezes eu tenho até vergonha de tanto que eu incomodo ela. Mas eu falei, o que você acha de a gente abrir uma clínica junto? Desse jeito. E aí, e já me deu uma crise de riso na hora. Eu não conseguia, eu comecei a rir. Eu falei, você tá falando sério? Ela falou, tô. Não, ela não esperou. Eu sentei, ela falou, amiga, deixa eu te falar um negócio, por isso que eu te chamei pra esse café. O que você acha da gente abrir uma clínica junto? Eu não jogo porque eu seria muito essa pessoa, eu seria muito ansiosa, tipo... Tem como marcar o café meia-noite? E já fui com as opções pra ela. Eu já olhei essa sala, o que você acha? Não, eu fiquei assim, em choque. Eu só ri. Eu falava, você tá falando sério? Ela falou, sim, eu tô falando sério. Eu falei, meu Deus. E você não tinha passado na sua cabeça a possibilidade dela não aceitar? Não, com certeza tinha. Mas era meio leve, assim. Assim, eu ia tentar, né? O não eu já tinha. Eu sempre falo isso, né, amiga? Inclusive, eu te falei isso essa semana passada. O não eu já tinha. Então, não custava eu tentar. Eu falo assim, se for da vontade de Deus, entreguei nas mãos de Deus, claro. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai encaminhar. Tanto que no começo parecia que ia dar errado, né? Aconteceu muitas situações. Verdade. Que
parecia que cada um ia seguir um caminho, né? Mas Deus, ele cruzou novamente e fez com que a vontade dele fosse perfeita e E agradável, desse né? período que vocês tiveram essa conversa até a clínica acontecer e tudo mais, foi quanto tempo? Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu acho que foi uns 2 meses, 3 A meses. gente coloca mulher pra fazer as coisas, né? 2 juntas, então, quando a gente quer, cara. Verdade. Foi muito E Deus Foi provê, muito a gente faz rápido. Deus prover, porque assim, é muito engraçado, né? A gente tem um sonho, geralmente um sonho luxuoso. E aí a gente tem que colocar o pezinho no chão, mas aí a gente pede pra Deus colocar o chão e aí as coisas vão acontecendo. Exatamente E isso. foi muito engraçado, né? Porque quando a gente olhou uma sala, não deu certo. E aí a gente tava pra assinar contrato em outro lugar. E apareceu essa sala onde a gente tem hoje, né? E foi engraçado porque eu e a Lília já queria essa sala. E, gente, eu falo, a palavra ela tem muito poder, né? E eu passei do teu e falei bem assim, se uma sala aqui desalugar, quem sabe, né? E eu acho que na sexta-feira eu falei isso. Na quinta eu falei isso, na sexta eu passei, já tava tudo sem fachada, já tinha tirado toda a fachada, tudo. Exato. E aí eu mandei mensagem pra Lília. A Lília no domingo passou lá, encontrou os pintores. Vocês fizeram tipo um stalker no A negócio. louca, parei o carro na hora, desci e falei, cara, ele deve ter o contato do dono, eu vou atrás. Aí fui lá, me apresentei. Você tem o contato do dono? Tem, ele me passou, eu entrei em contato, no domingo mesmo ele me respondeu. Que falou, Lilian, nós encerramos o contrato ontem, ainda é o pintor do antigo locatário e eu iria divulgar essa sala na segunda-feira, mas se você me falar que vai ficar, eu não vou nem divulgar. Caraca, gente. Eu ansiosa, às vezes negativo, do jeito que eu ia pensar, será que já tá alugado? Mas veio esse pensamento, tipo, será que já não tá alugado? Não, acho que não. Foi tudo tão rápido. Deu tempo. E sabe, Maíla, uma coisa que a gente percebe, assim, as coisas se encaixam de uma forma tão perfeita que às vezes a gente se assusta. Eu acho que é uma junção, né? Primeiro, quando é pra ser, né? Também não acredito muito em coincidência. E segundo, também, eu acho que quando a nossa parte tá alinhada, né? O nosso interno tá alinhado com algumas coisas, eu acho que vai fluindo, vai acontecendo. E, enfim. E hoje faz quanto tempo que vocês abriram a clínica, gente? Tem uns 6 meses? Tem mais de Setembro 6 do ano meses? passado. Setembro. Setembro. Então tem uns 8, 9 meses. Eu sei porque tem... Ah lá, e um pouquinho antes, né? Você entrou eu na entrei clínica um pouquinho em antes. agosto. Eu entrei um pouquinho antes, a Lília entrou depois. Eu lembro porque a minha harmonização tem 6 meses. Então, logo eu preciso fazer novamente. Nessa, né? Nessa época, a clínica abriu e logo eu entrei nessa. Inclusive, você falou sobre o rosto como um todo, né? Que é o que vocês trabalham, eu vejo que vocês postam muito isso. Sou paciente, digo na pele, que é a realidade. E é muito engraçado porque eu lembro que quando a gente foi fazer minha harmonização e você falou, né? Olha, amiga, hoje em dia o mais, ele é até menos, né? É o contrário, né? O mais é menos. A gente harmonizar, organizar cada parte ali é mais importante do que focar em só um lugar e depois tudo ficar, né? Desproporcional. E a minha experiência foi maravilhosa, não esperava menos. E eu queria que vocês contassem agora um pouco disso, do universo de vocês. Você falou que você mudou, né, amiga, muita coisa. E hoje, como que você enxerga a parte da estética, da harmonização? Hoje eu enxergo muito diferente. Na verdade, quando eu entrei na harmonização facial, a gente era ensinado a vender procedimentos isolados. Então, por exemplo, o paciente vem e se reclama do bigode chinês. Eu vou lá e preencho o bigode chinês, porque o paciente quer que preencha o bigode chinês dele, né? Hoje a gente percebe que quando a gente olha, que nem eu disse pra você, o mais é menos, por quê? É muito mais bonito um rosto estruturado, então a gente levar harmonia para todo um rosto, do que a gente trabalhar de forma isolada. Trabalhar na queixa não como a causa, e sim como a consequência. Então, eu tô com bigode chinês. O que tá causando isso, né? É decorrente do quê? Será que o bigode chinês aqui apareceu do nada, por exemplo? Não. E também, por exemplo, do lábio, né? Eu sempre falo, eu tenho pacientes que antigamente, quando eu preenchia lábio de forma isolada, porque hoje é muito difícil isso acontecer, acontece, mas é muito raro, né? Esse dia até a Lilia falou pra mim, amiga, você tá preenchendo bastante lábio, assim, de forma isolada? Eu falei, amiga, é muito difícil isso acontecer, né? Geralmente o paciente vem e a gente direciona ele da melhor forma, porque a gente olha o rosto, a gente entende que um lábio, pra ele ficar bonito, ele tem que ter proporção. Exato. Né? Então não adianta eu colocar um lábio pra frente e deixar o queixo retraído, né? Ou vice-versa, né? Deixar o queixo muito pra frente e o lábio lá murchinho, escondidinho ali atrás. Então, um rosto
para ele ser harmônico, não quer dizer que ele não tem que ter procedimentos. Muito pelo contrário, ele tem que ter procedimentos estratégicos para aí sim a pessoa olhar no seu rosto e não saber o que você fez. Porque eu sempre falo isso pro paciente, por exemplo, um preenchimento de queixo. A gente vai lá e preenche o queixo. Se eu não preencher toda essa borda daqui da mandíbula, fica só uma bola aqui. Aí fica estranho, né? É o que causa estranheza, né? É quando você bate o olho e fala, aquele paciente fez isso. É aquela harmonização que não é legal. Inclusive, eu vou até falar aqui que eu levei uma pra Laiana e falei, Laiana, só não pode ficar desse jeito. Porque esse queixo aqui eu não quero. E parando pra pensar, foi literalmente isso que aconteceu com essa pessoa que eu citei. Eu acho que fizeram só o queixo, então a proporção ficou gigante pra frente e aí não tinha estrutura aqui. Não tem continuidade, então não é um rosto que você olha e você fala, nossa, que rosto harmônico mesmo. A rosto que você não... Eu sempre falo, a gente não precisa saber onde começa, onde termina o procedimento, né? Então, a partir do momento que a gente vê, tipo assim, aqui tem uma coisa pontuda e aqui tem um buraco, né? Aí começa a gerar desproporção e aí isso sim que gera desarmonia no rosto. Não é fazer o procedimento como um todo. E Lilian, e quando vocês vêm com essa ideia, que daí você, imagino que igual a Laiana, você explica pro paciente, olha, aqui caberia também a gente... puxar alguma coisa pro queixo, pra mandíbula, o que o paciente geralmente diz? Ele estranha no começo? Ele não fica com medo, assim? Será que vai ser muito? A maioria fica, né? Porque a gente vem de uma estética que era muito caricata, uma estética que não era bonito, porque tratava procedimento isolado. E isso causa estranheza. Mas é nosso papel, enquanto profissional... o nosso olhar enquanto profissional é diferente do olhar do paciente. O paciente ele vem com a queixa, com aquilo que está incomodando. É isso que a Lai falou e eu concordo muito. O nosso papel é direcionar ele o porquê daquilo. Por que aquele bigode chinês está incomodando? Ele não estava ali, por que agora ele está? Né? Por que agora você tem uma gordurinha nessa região e antes você não tinha? O que mudou no seu rosto? O que aconteceu nesse tempo para que você... desenvolvesse algo que você não tinha. E é muito importante que vocês façam isso, porque hoje em dia nós temos muita solução, entre aspas, né? É tudo muito solucionável. Então eu engordei, eu uso Mounjaro. Meu rosto tá redondo, é só preencher, é só tirar, é só colocar. As pessoas têm essa tendência do imediatismo, né? De resolver algo que tá incomodando. E eu acho que a experiência de vocês já começam aí, em procurar realmente tratar a causa, porque às vezes, eu falo por mim mesma, eu sou desse time do imediatismo. Às vezes a gente não sabe nem de onde que vem aquilo, né? A gente só quer resolver, sendo que às vezes o prevenir, né? O olhar com outro olho, com outra questão faz toda a diferença. E quando você explica isso para o paciente, Maíla, ali no primeiro momento pode ser que ele estranhe, mas quando você mostra para ele o que é o motivo, por que está acontecendo, ele entende. E aí ele já começa a confiar, porque você está mostrando para ele. Sim. E ele começa a enxergar, às vezes são pontos que ele, enquanto paciente, não consegue enxergar. Mas é nosso dever, enquanto profissional, mostrar, né? E aí vem a confiança, e aí ele já não se preocupa mais. E é engraçado falar sobre isso. Esses dias eu fiz uma consulta de uma paciente que ela falou o seguinte pra mim. Ela falou, Laiana, eu fui no médico e o médico falou pra mim bem assim, por que você tá triste? E ela falou, mas eu não tava triste, tipo assim, né? Eu tava de boa, mas o meu rosto, o aspecto do meu rosto mostrava um semblante de uma pessoa triste. E aí, eu expliquei, a gente faz todo um planejamento, a nossa consulta é muito completa lá na clínica. Não é uma consulta que o paciente vai sentar, eu quero fazer bigode chinês, então vamos... Não, a gente tem... né, o sensorial, de mostrar no iPad como que acontece, tudo que acontece, né? Por que isso está acontecendo? Que não é ali não apareceu do nada, né? E aí os pacientes, eles podem até ter uma certa resistência, porque tem, mas eles param, eles falam assim, eu não tinha parado para pensar desse jeito. Exato. Então, assim, isso é muito importante, porque... como a Lília disse, não é dever do paciente vir com a solução pra gente, é a gente que estuda pra isso. Exatamente. Então, é o nosso dever sentar o paciente e falar. Eu sempre falo pro paciente isso, é o meu dever sentar aqui e falar tudo que você precisa. Aí, a gente pode escolher o plano A, B, C, né, D, E. Enfim, a gente tem vários tipos de plano, mas o que você precisa hoje é isso. É com isso que eu vou solucionar o seu problema. E hoje, eu vejo... Vocês falam um paciente, né? A gente sabe que a parte da estética, as mulheres...
sempre estão em alta ali. A gente sempre procura, né? A gente tá sempre antenada. Mas os homens têm procurado bastante também, né? Sim. Graças a Deus, tem se despertado. Como que é hoje? Tipo assim, será uns 10% do público de vocês é masculino, mais? O meu é por aí. O meu público maior é feminino, mas eu tenho público masculino. Geralmente são os maridos das pacientes, né? Começa com os maridos. O João mesmo tá prestes Eu aí tenho um lá. público maior, não dentro da harmonização, com a terapia capilar, né? O meu público de terapia capilar hoje é 90%. Mas o fato deles estarem se atentando ao capilar já é um começo. Gente, é maravilhoso, sabe? Porque eu tô fazendo terapia presencial agora, né? E eu fiquei muitos anos fazendo terapia online. Aí eu fui fazer terapia presencial e cheguei um pouquinho antes e tava saindo um paciente. E era um homem. E eu fiquei, homem faz terapia? Que legal! E faz a parte da estética também. E hoje em dia com muito menos tabu do que era antes. Porque igual você falou, só a questão capilar. Mas, gente, antes jamais. Era Nunca, jamais. Meu Deus do céu. A gente sabe que, assim, o fato da gente se sentir bem, isso dá pra gente mais ousadia pra tomar as decisões, sabe? Autoestima é tudo, gente. Exatamente. As pessoas pensam que é sobre ego, né? Mas não, é sobre no homem não é interno mesmo. diferente, né? E como que é a diferença? Tem uma diferença ali entre lidar com os pacientes homens, as mulheres? Ou no geral, assim, autoestima é autoestima? Tem diferença, com certeza, né? Assim, bom, eu acho, né? Não questão de... Mas tratamento, esse tipo de coisa tem diferença. E lógico, traços, né? Tudo é diferente um homem de uma mulher, né? Bom, pelo menos no meu dia a dia eu vejo uma diferença ali. Tecnicamente falando, muita diferença, né? E os homens, eles não gostam de... Bom, ninguém gosta, né? De falar, fez procedimento estético. Mas os homens, a gente precisa ter uma cautela ainda mais. Não pode postar. Não, e tem que ser assim, por exemplo, um botox. De uma mulher, a gente quer atingir um resultado. De um homem, a gente quer um resultado diferente. Entendi. Não, é que nem o João Pedro também. O João Pedro tem que ir cozinhando ele em banho-maria pra ele fazer o botox, mas agora ele já tá praticamente convencido, já que tá todo enrugado. Eu falei, pelo amor de que nem Deus. meu marido, se ele estiver assistindo esse pod... Já deixa um recado. Já deixa um recado. Mas... é muito importante a gente trazer essa conscientização para os homens que você não precisa não se cuidar, né? Você pode se cuidar e pode se cuidar de uma forma que não mostra que você se cuida, né? Teoricamente, assim. Isso! Então, assim, é muito diferente porque o homem é diferente, né? O emocional do homem é diferente da mulher, não tem. E eles são, assim, mais moles pra dor? Até que os meus, eles fingem que são fortes. Eu acho que eles disfarçam bem. Eles disfarçam bem. Porque, gente, eu fui mole, viu? Mas é porque eu... Não, amiga, eu achei você super tranquila. Eu sou mais sensível, assim. É que eu sou um pouco dramática também, então envolve tudo isso. Vocês falaram da terapia capilar. É engraçado ver que vocês fazem procedimentos muito parecidos, muito iguais. Assim, procedimentos iguais, na verdade, né? A Laiana trabalha com terapia capilar, harmonização. Você também. E cada uma tem seu público, cada uma vai no seu ritmo e tá tudo certo, tudo bom. Sim, e uma dúvida que as pessoas tinham bastante, até hoje me perguntaram, como que acontece quando um paciente chega lá, tipo, pra quem que vocês mandam, né? E eu falei, e até respondi a pessoa que me perguntou, eu falei, gente, geralmente o paciente ele já vem direcionado, ou ele quer fazer comigo, ou ele quer fazer com a Lília, né? Hoje não existe isso do paciente chegar lá e falar, eu quero fazer um botox, quem tá disponível? Exatamente. Né? Então, eu acredito que por isso que dá muito certo, porque ela tem o público dela e eu tenho o meu público, ela tem os pacientes dela, eu tenho os pacientes. Não, e a gente pode dizer claramente, você atende a Carol de Itália, né? Inclusive era pra ela estar aqui hoje, gente. Eu quero mandar um beijo pra ela não conseguiu estar aqui hoje por motivo de saúde da família, mas vai ficar tudo bem. E aí é muito engraçado, né? Você falou o público se conversa. Então a Carol, ela é super calma, é bem o estilo da Lília mesmo. Eu já sou um furacão, já quero chegar falando. A consulta e o atendimento tem que ser de 1 hora, porque talvez o procedimento seja feito em 20, 30 minutos, mas o resto é a gente falando. Então, eu acho que tem tudo. É claro que, né, toda mulher conversa, mas eu acho que hoje, com a internet, isso facilita muito, né? Direcionar cada um. Essa semana eu li uma frase que fez muito sentido pra mim. E ela falava assim, não é o que você faz, mas é como você faz, é isso que te torna única. Eu e a Lai, a gente praticamente faz os mesmos procedimentos, né? Mas como ela faz, é único dela. Como eu faço, me torna única. Sim. E as pessoas se conectam com a gente.
Então, algumas pessoas vão se conectar com ela por quem ela é. E algumas vão se conectar comigo por quem eu sou. E isso torna a gente única. E isso é muito legal porque mostra a visão de vocês de unirem forças, né? Porque hoje a ideia é tudo em conjunto. Vocês hoje, para quem não conhece, né, estão convidados a conhecer, mas a clínica hoje ficou lindíssima. A gente sabe que não é um investimento barato para quem é empreendedor, empresário, ainda mais no cenário atual, né? E vocês conseguiram somar tudo isso com a individualidade de cada uma de vocês e entregar uma baita de uma experiência. Gente, para mim aquela massagem, meu Deus do céu. E é engraçado que quando as pessoas vão na clínica, principalmente na inauguração, eu escutei muito isso. As pessoas falam, gente, eu entro no consultório da Laiana, é uma coisa, e eu entro no consultório da Lília, tipo, é totalmente diferente. Então, assim, nós duas somos totalmente diferentes, né, em questão, mas mesmo assim é muito parecido, é muito engraçado isso, né? Então, quem entra no consultório da Lília, sente a Lília. Quem entra no meu consultório, me sente, né? E eu sempre falo, a pessoa não compra o procedimento, ela compra você. Eu falo como influenciadora, eu super concordo. Ela compra experiência. E no caso, vocês duas têm isso em comum, que eu falei lá no início, né? Que é a entrega da experiência, que vocês buscam isso. Eu quero saber de cada um agora. Eu vou começar pela Lilian. Lilian, pra você, o que é experiência hoje? Você... como paciente, vamos dizer. O que você espera hoje quando você entra em um lugar? Eu espero ser cuidada, eu espero ser bem acolhida. Gente, tem coisa melhor no mundo você chegar num lugar e ser recebido com um sorriso? Sabe? Um sorriso que te diz, você é importante. Eu me preparei para te receber. Então, hoje, para mim, experiência é você entregar o seu melhor para o paciente. É o seu diferencial, é o que te torna única. Então, e essa experiência ela vai desde o momento que o paciente entrou em contato com você no seu WhatsApp, ali na parte do agendamento, até o seu cuidado com ele e acompanhamento pós-procedimento. Passa pelo dia do atendimento com uma clínica limpa, agradável, visualmente bonita, um cheiro gostoso. Você sabe, a gente chega lá na clínica, aquele cheiro, sabe, único, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, entregar qualidade no meu trabalho e segurança para o meu paciente é o mínimo que eu posso oferecer. É a minha obrigação, enquanto profissional, entregar para ele um resultado que ele deseja. Eu não quero entregar só o que ele foi buscar. Quando eu vou numa clínica, eu não quero só chegar lá e ser atendida, né? Para o profissional fazer aquilo que compete a ele. Não, eu quero mais. Eu quero que a clínica seja uma extensão da minha casa, no quesito me sentir à vontade. Então, tudo que eu posso fazer, a gente já trabalha com procedimentos invasivos que causam uma certa ansiedade na maioria dos pacientes. Tudo que eu puder fazer para que aquele momento dele seja um momento agradável, que ele se sinta seguro, que seja um momento leve, tudo que eu puder fazer para deixar ele mais tranquilo, relaxado para esse procedimento, eu vou fazer. Isso é muito bom. Você falou uma coisa muito legal, Lilian. A gente chegar num lugar e saber que a pessoa se preparou para nos receber. Porque hoje em dia, eu falo por mim, inclusive já tenho orgulho de dizer que eu desacelerei esse modo, que é sempre corrido, e enfim, até brinquei que vocês chegaram hoje com antecedência, né? Isso diz muito já sobre o serviço de vocês. Porque em um mundo que hoje em dia tá todo mundo correndo para bater ponto aqui, bater ponto ali, hoje em dia é o mínimo, né? Você chegar com antecedência, você se preparar, você se organizar e, como você disse, você saber que você foi esperado. E não aquela questão de, atendi um, já atende o outro e não sei, e passa um na frente do outro e tudo mais. São pequenas coisas que mudam tudo em um mundo que a gente precisa, assim, ser visto, né? Porque eu falo assim, a gente tá muito cheio de pessoas e muito vazio de presença, né? E vocês trazem muito isso. E, Laiane, pra você, o que você espera hoje entregar de experiência para você como pessoa, também como paciente? O que é experiência? Eu faço das palavras da Lília minhas, né? É basicamente o que eu penso também, por isso que a gente é muito bem alinhado lá na clínica. Mas é basicamente isso. Eu acho que essa questão de preparação, o interno da clínica, que é a parte que ninguém vê, né? Ela diz muito sobre a clínica em si. Então, o que vocês veem ali é a extensão do que a gente pensa por trás, né? Então, a experiência, ela vai muito além de servir apenas um cafezinho, de estar num ambiente climatizado. Porque, assim, gente, eu falo, também servir um café e você estar num ambiente limpo, né? É o
básico, né? Eu acho que, assim, todo lugar deveria ser limpo, deveria servir pelo menos um café, né? Então, eu acho que é a presença mesmo, como você disse, sabe? Eu até falo é uma das coisas que eu questiono muito as minhas secretárias quando elas estão lá, né? A minha secretária, não é encher a agenda de paciente. Por quê? Porque eu quero ter tempo de qualidade com o meu paciente, né? Então, eu quero escutar, eu quero acolher, eu quero ouvir ele de fato, né? Não só estar ali para vender. Até Eu não porque preciso. eu falo assim como meu serviço, né? Nós não estamos falando de um procedimento que é barato, né? É um procedimento que ele tem um valor agregado. E hoje em dia, não é, igual você disse, é toda uma experiência. E não só porque tá na internet que a gente tem que acolher, porque tá na internet que tem que servir o cafezinho. É básico, gente. Até porque não se sustenta, né? Eu sempre falo isso. Quando você não faz uma coisa que é de coração, essa coisa não se sustenta. Não adianta. É tão fato o que a gente faz, que a gente realmente se importa com nossos pacientes, é que isso é sustentável, né? Falando dessa história toda, me lembrou até na minha penúltima sessão com a psicóloga, que é o lugar que eu mais tenho frequentado, gente. A minha penúltima sessão com a psicóloga, eu fiz uma observação para ela. O João já foi comigo também para conhecê-la. E ele falou assim, eu gostei muito dela. Ela é uma pessoa muito... Como que ele disse a palavra? Ai, gente, coerente. Ela é uma pessoa muito coerente, gostei muito dela. E até então já tinha ido umas 3, 4 sessões e eu nunca tinha usado o banheiro. Eu não sei se vocês já ouviram, mas quando eu tinha loja, eu escutei essa frase e eu nunca esqueci. Você quer conhecer um lugar? Repare o banheiro. Já ouviram? Já. É legal, né? Porque daí eu fui no banheiro dela, eu falei pra ela, realmente, o seu banheiro também é coerente dela. O quê? Aí eu falei assim, então, é que tem uma frase. E eu expliquei. Porque assim, gente, você vai num lugar e às vezes tudo bem, acontece. Até porque tem lugares que o banheiro não é pra clientes, né? E eu super entendo também, às vezes o espaço é pequeno, o ambiente é menor e tudo mais. Mas assim, poxa, você entrar num lugar e ver um lugar limpo, igual você disse, minimamente climatizado, servir um café, gente, deixou de ser diferencial há muito tempo. Tal como climatizar, porque no Mato Grosso climatização é básico, entendeu? Então tem que buscar ir além. Só que você disse uma coisa muito interessante, Lai, sobre ser feito de coração. Eu digo por mim. O meu ramo, ele é um ramo muito abrangente. Assim como o de vocês também. Então, vocês podem fazer várias áreas da estética. Por exemplo, vocês poderiam hoje, né, estimo que se vocês quisessem, a Lilian principalmente, aplicar Monjaro. Porque é uma coisa que vocês, né, você pelo menos tem ali, né, imagino que pode fazer e tudo mais. Mas eu acho, é um exemplo, né? Mas eu falo assim que vai muito de você se sentir confortável pela entrega, pelo que você busca. Igual você disse que desde o começo você tinha um quê com a estética. Então não adianta. Eu, por exemplo, já tive loja de maquiagem. Gente, eu já fui maquiadora, gostava, mas não amava. Me dava ansiedade, não era uma ansiedade boa antes. Era uma ansiedade assim que não me trazia bem. E é claro, como você disse, não se sustentou. E hoje em dia a gente vive uma era que traz muitas possibilidades, né? Que as pessoas entram em tudo achando que tudo é muito fácil, tudo muito válido, mas é muito pelo contrário, né? Para se sustentar, ainda mais no ramo de vocês, que é algo que eu gostaria de perguntar. Ainda tem um frio na barriga quando vai atender um paciente? E eu falo assim, não só pelo paciente ser novo, porque geralmente acontece uma conversa antes, mas eu falo por todo o respaldo e a segurança que vocês precisam ter e eu sei que vocês têm. Como que é? Eu ainda tenho. E eu não quero perder nunca esse frio. E eu acho que é esse frio que me faz todos os dias buscar mais conhecimento. E entregar mais segurança também. Exatamente. Eu tenho hoje a tranquilidade de atender um paciente e não... Porque assim, fazer o procedimento é a parte mais fácil. Difícil é se algo der errado. Você vai saber corrigir? Hoje, as grandes falhas que a gente vê dentro da estética é por falta de competência para agir numa intercorrência. Então, hoje, isso é uma coisa que eu e a Lai, a gente sempre priorizou. A gente atende o paciente com um procedimento que a gente está apto para agir numa intercorrência. A gente investe tempo em estudo nisso. A gente abre mão de muitas coisas para buscar conhecimento, para a gente entregar essa segurança do nosso paciente. Então, eu sempre vou ter esse frio na barriga. Não por medo, mas é o que me faz ser prudente. É o que me faz não sair da linha. Exatamente. Né? E vocês falou algo muito interessante, Lilian, porque aprender a fazer é muito fácil. É muito fácil.
É o mais fácil, eu técnico. acho. Se você pesquisar no YouTube, tem vídeo ensinando a fazer Botox. Exatamente. Agora, como resolver o seu Botox depois que ele Depois que der merda, aí é outros 500. É outros 500. Então, isso aí é uma coisa que a gente não abre mão. Da segurança do paciente em primeiro lugar. E pela Laiana, eu vou falar por ela, né, gente? Quem tá em casa, eu sei que algumas pessoas estão por elas, né? Então, que vai assistir aqui depois, mas eu tenho uma doença autoimune. E nessa doença, por ela ser a parte muscular, não vou dizer expressamente proibido, mas não é indicado que se faça Botox. E qualquer dia desse eu vou ter que amarrar ela pra fazer meu Botox, porque por segurança ela não quer fazer Botox em mim, mas eu acho aqui que eu não vou ser usada de exemplo, nesse caso. Mas aí eu tenho uma profissional com bastante respaldo que tem falado pra mim, não, Maíla. Mas enfim, até lá vai ter aparecido alguma coisa. Por falar em aparecer alguma coisa, a gente tem visto muito hoje em dia sobre os peptídeos. Como que eles entram hoje no consultório e também nos cuidados com os pacientes em casa e tudo mais. Como que tem sido essa... Não vou falar nem nova era, né, gente? Que eu tava falando com a Carol e já tá aí há um tempo, mas é que agora eu que ia veio falar o boom. isso agora. Os peptídeos sempre existiu, sempre. É que agora todo mundo tá falando sobre ele, né? Mas os peptídeos, eles sempre estavam, né, em alguma forma, nos nossos procedimentos injetáveis. É que agora falam muito sobre isso. Os peptídeos nada mais é do que colocar nossas células para trabalhar. Então, fazer a regeneração da nossa célula. Do mesmo jeito que nosso corpo envelhece, nossos órgãos envelhecem, nossas células também envelhecem. Então, os peptídeos são mensageiros que vão mandar um estímulo para sua célula continuar produzindo, né, de novo o que ela tem que produzir. Eu falo basicamente isso, gente, porque é muito complexo, né? Existem vários tipos de peptídeos, não é assim também. Inclusive, eu tive muita mensagem de gente da minha família me perguntando: porque vamos trazer o GHKCU para injetar lá do Paraguai, o que você acha? E, gente, ainda é muito vago, né, os estudos em questão do GHKCU injetável, então não tem como a gente dizer muito sobre eles, mas existem N tipos de peptídeos, né? Não existe só o GHKCU, é que o GHKCU se tornou Viralizado conhecido. agora, viralizou na internet. Todo mundo tá falando sobre ele, hypado, e aí todo mundo quer fazer o que todo mundo tá fazendo, né? E não é isso que funciona. Mas os peptídeos, eles sempre esteve inserido no nosso meio estético, agora muito mais. Então agora eu sempre falo pro paciente, é botox regenerativo, é preenchimento com peptídeo, é bioestimulador de colágeno com peptídeo, é peptídeo sozinho, é peptídeo em tudo. É que nem eu brinco às vezes, o pessoal às vezes quer vender capinha pra capinha de celular. É tipo isso. Então, assim, os peptídeos, ele veio por quê? Porque o que a gente se notou? Os pacientes, eles estão cada vez mais doentes, né? Agora não, que agora, graças a Deus, depois da pandemia, isso mudou muito. Então, por que em um paciente, um bioestimulador de colágeno, ele age de uma forma muito boa, maravilhosa, e outros pacientes, você faz 3, 4 sessões e parece que não fez nada. Então, é colocar a célula para trabalhar. Eu sempre falo, não adianta você colocar bioestimulador de colágeno, por exemplo, né, usando esse exemplo, num terreno que não tem célula que produz colágeno. Não vai produzir colágeno. Mesma coisa que jogar uma planta que necessita de água num negócio quente do Mato Grosso sem regar. A mesma coisa que plantar soja e não preparar o terreno. Por falar nisso, né, eu acho que você deu uma prévia. Hoje, como que vocês escolhem o que trazer pro consultório? Porque assim, igual a Laiana falou, Lilian, toda hora tem um lançamento novo e muita coisa a gente sabe que é mais pelo marketing mesmo. Então tem que ter um respaldo muito grande. Como que vocês fazem essa análise e essa escolha? Olha, estudando. Não tem outra forma de fazer. Se a gente for pela internet, pelas informações que estão aí, a gente pira. Porque todo dia tem algo grandioso. Mas o bom de vocês é que vocês também têm, né, que vocês falaram sobre toda essa experiência, é que vocês também têm a confiança dos pacientes, que antes de qualquer coisa eles perguntam pra vocês, né? Então não tem um louco que chega lá, ou até tem às vezes igual eu, que às vezes, posso chegar lá falando assim, quero fazer tal coisa, mas aí vocês sentam e falam, vamos conversar. Você não vai fazer tal coisa, para de ser louco, brincadeira, você não vai fazer tal coisa... Porque não te convém. E, enfim, isso é o que a gente fala. Você falou uma coisa lá, e que hoje em dia as pessoas estão se cuidando mais. Sim e não, de forma, às vezes, estão muito mais preocupadas, sim, com a saúde, mas de forma, muitas vezes, superficial e imediatista, né? O imediatismo eu acho que é o problema de tudo, né? Do século. E aí acaba acarretando em vocês, por exemplo, num pós, né, procedimento, porque as pessoas pensam que é só colocar o produto lá e
tá tudo pronto, tá tudo bom. Como se a gente fosse agir não acontece, gente. Então, assim, eu sempre falo pro paciente, a gente usa produtos de qualidade, então a gente hoje trabalha com os melhores produtos do mercado. Eu sei porque eu e a Lília, a gente trabalha com os mesmos produtos. Mas organismo que não funciona bem não responde bem. Então, isso aí é a parte do paciente. Eu acho que estética é, em primeiro lugar, saúde. Não tem estética sem saúde. Você não vai conseguir estimular colágeno num paciente que não está saudável. Não adianta você fazer um preenchimento num paciente que não está saudável. Então, eu acho que, em primeiro lugar, saúde. Ai, gente, acabou de cair minha ficha, que até pra fazer procedimento tem que estar com a academia, com a alimentação em dia. Tudo mas... é um equilíbrio. Exatamente. Caramba, isso. viu? Eu falo que é um mal necessário esse tal dessa academia. Só que isso é enfim. muito bom porque a gente antigamente não tinha muito disso, né? Então a gente fazia procedimento estético. Qual que era a contraindicação? Doença autoimune, câncer, gestação. Então era muito vago. Então hoje a gente entende que não quer dizer que você não tem nenhuma doença autoimune, por exemplo, ou um câncer ou alguma coisa, alguma doença, né? É que você vá, de fato, responder bem ao tratamento. Né? Então, assim, pode ser uma paciente, por exemplo, vamos colocar pode ser que uma paciente nova, que não tem nenhum tipo de doença, não tem nada, faça um procedimento e responda muito ruim, muito mal a isso. Às vezes devido à alimentação, sedentarismo e várias outras coisas, né, gente? Hábitos de vida mesmo, né? Não tem como separar. Não existe separação. Gente, e perguntando rapidamente hoje, Lilian, se fosse pra você escolher um único procedimento pra você fazer e pra você trabalhar pro resto da vida, fazer em você e trabalhar, qual que seria? É praticamente perguntar para uma mãe qual o filho que é o preferido. Tem muita coisa boa hoje em dia, isso é ótimo, porque isso mostra o quanto tem coisa boa. Mas, primeira coisa, eu começaria cedo. E para escolher eu ainda escolheria o bioestimulador de colágeno. Começando cedo, prevenindo envelhecimento, né? Tentando gerenciar esse processo do envelhecimento, dando qualidade de pele, sustentação no rosto. Começando cedo e fazendo esse acompanhamento. Quando você fala começando cedo, seria? A gente tem um pico ali de produção de colágeno, topo máximo, que é top, 25 anos. A partir de 25 anos a gente começa, isso aproximadamente, tá? Não é uma via de regra. Mas a partir dali a gente começa, além de reduzir a nossa produção de colágeno, a gente também começa a degradar o colágeno que a gente produziu. Então, ali é o pico, é o topo. A partir dali a gente começa uma curva descendente. Para que lá, quando eu tiver 40, 45, eu não tenha esses efeitos do envelhecimento de forma muito agressiva. E também talvez até se encher de procedimentos que não sejam necessários por conta desse cuidado anteriormente. Exato. Lembrando que um procedimento complementa o outro, né? Por isso que é difícil responder essa pergunta. Agora é sua vez, Laiana. Se fosse para escolher um procedimento para você fazer. Difícil todos. Todos. Mas hoje, né, é lógico que também a prevenção, se fosse um conselho, né? Não foi isso que me perguntaram, mas se fosse um conselho, comece de forma preventiva. Exatamente. Mas, já que a Lília falou do estimulador de colágeno, eu vou entrar nessa parte da estética regenerativa mesmo, né? Porque também né? Entra ali junto com o bioestimulador de colágeno, mas com a estética regenerativa a gente consegue melhorar o microambiente para fazer com que nossas células cada vez mais envelheçam menos. Então, assim, com a estética regenerativa, ela tem muitas opções, N opções. Eu sempre falo isso pro paciente. Então, eu acredito que se fosse pra me escolher um, que na verdade, essa uma abrange um monte de procedimento. Não vale. Seria essa parte da estética regenerativa. Mas eu respondi como... Vai ser essa, gente. Não tem como, é muito difícil. A Lili já escolheu o bioestimulador de colágeno. Não quero ser igual a ela. Mas aparentemente seria, gente. Sim. Eu acho que o fato da gente gerenciar o nosso envelhecimento hoje é a melhor forma da gente conseguir, de fato, um resultado melhor. Então, por exemplo, até entra em questão aí, escolhe um procedimento. Depende, um procedimento para quem? Para uma paciente de 25 anos ou para uma paciente de 45, 50 anos que nunca fez nada?
Então, existe... é difícil a gente É o individualismo, escolher. né, gente? A gente brinca aqui nesse bate-bola, mas eu super entendo vocês. É difícil porque é tudo no seu individual. É olhar o rosto do paciente como isso é um dos nossos grandes diferencial também. É que o mesmo tratamento que vai ser pra você não vai ser pra sua mãe, por exemplo. Ai, meu Deus, eu vou fazendo loucura. Não vai ser pra sua mãe, por exemplo. Inclusive, gente, eu estou mega ansiosa pra colocar mais preenchimentos. E aí, e é engraçado como depois de 6 meses realmente diminui, né? Quem diria? É que a gente se acostuma, Maíla. Será? Não, é sim. Eu acostumo. Esses dias eu recebi uma paciente de Campo Verde que eu falei assim, e aí, o que você achou do seu preenchimento? Fazia uns 6 meses que ela tinha feito. Até um pouco menos. E ela, Laiane, então, acho que a gente se acostuma, né? Eu falei, vamos fazer assim, vamos tirar uma foto? Falei, vou tirar uma foto. Tirei uma foto, fiz a montagem, mandei pra ela, mostrei pra ela. Ela falou, realmente a gente se acostuma. Ah, então deve ser por isso que tem gente aí com um bocão assim, ó. Mas é justamente por isso. E aí entra ter um profissional prudente, né? E falando, não, tá na hora de parar. Porque realmente, até a gente, como profissional, às vezes a gente tem que dar uma segurada. Porque a gente se olha tanto no espelho e se vê tanto que a gente acostuma com o resultado. E às vezes quer mais e não é o momento. Esses dias eu atendi uma paciente que queria colocar mais boca e não pedia mais. E eu falei pra ela, não, a gente não vai fazer boca dessa vez. Ela, mas eu queria, mas não vamos. Não era eu, tá, gente? E é uma guerra. Os pacientes, eles pedem achando que vai convencer. E quando a gente fala não, pelo menos, não é não, e pronto. Meu paciente é minha propaganda. Exatamente. Né? O meu caramba do meu botox. No YouTube eu posso xingar também. Não pode nada, gente. Não pode fazer nada. Enfim, as pessoas têm essa visão também, né? De tipo assim, eu falo as pessoas, eu falo por mim também. É o famoso imediatismo e a gente não pensa na consequência. É igual vocês disseram, entra a parte do respaldo de entender que é a parte de vocês falar, opa, dá uma segurada, calma. E eu já tive colegas mesmo que passaram dos limites, assim, e eles mesmos falaram assim, caramba, o que eu fui fazer com outros profissionais, mas o que eu fui fazer? E chega um momento, gente, que... Primeiro, que daí se você não... Eu já imagino assim, ó. Um profissional que não sabe a hora de frear, né, o seu paciente, ele geralmente também talvez não saiba como desfazer o que tá feito. Que é uma sucessão de cuidados e de coisas que você deve ter em mente ali. Então, eu vejo muito isso que acontece. Inclusive, eu vi esses dias atrás, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo da GK, né, que ficou bem ali, estourou bastante ela por conta dos procedimentos. Ela disse que quando ela decidiu tirar, ela disse que saía litros, gente, de escorrer, assim, do médico ter que pegar uma bacia mesmo pra tirar os procedimentos de tanta coisa que tinha. Eu não sabia que tirava assim. Nunca ouvi falar. Ela disse que tirou pelos furinhos. É. Eu acho que não é aprovado, galera. Não, na verdade, eu acho que, assim, lógico, que ela deve ter aumentado um pouquinho, né? Mas ela falou num podcast, depois vocês dão uma olhada. Porque eu também não sabia que ela disse assim, que ele tirou pelos furinhos. Tem como você fazer ordenha, digamos assim. Mas pra sair tanto produto, apesar que ela tinha muito procedimento, ela tinha muito, né? Já era muito. Mas não é bem assim, tá? Existem outros métodos, a hialuronidase, hoje que a gente consegue tirar de forma não invasiva. E mesmo litros, é porque... Gente, imagina quanto preenchimento. Só pra vocês terem uma noção, né? A Lilia vai me confirmar aqui que ela é profissional, ela sabe. Uma seringa de preenchedor, 1 ml, não dá nem uma colherzinha de chá de cheia. Então, imagina, pra poder sair litros, assim, eu acho É por isso que eu preciso fazer mais. Mas ela tava... Até o final desse podcast ela vai te convencer, ela vai me convencer. Mas, e uma coisa, por exemplo, usando o caso da GK, que eu acho interessante falar, que muita gente fala, ela tirou todo o procedimento. Não, ela tirou parte do que gerava estranheza nela. Ela tem procedimento. Então, assim, ela tem preenchimento ali nela, só que ela tirou aquela parte que, né, tava o excesso. E acumula, gente? Por exemplo, hoje, por exemplo, a cada 6 meses, se eu for fazer, ainda ficou um pouco do restante. A cada 1 ano, mas é quanto tempo pra sair totalmente? Então, assim, eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás que uma paciente foi fazer um exame, uma ultrassom, né? E ela detectou um preenchimento que ela já tinha colocado há muitos anos, coisa de anos mesmo, não sei se era 8, 9 anos. Era muito tempo. Até então, a gente imaginava, né, que essa degradação acontecia no prazo ali de 1 ano, 1 ano e meio, mas é muito difícil a gente
taxar, porque Que o é de organismo metabolismo pra de cada... organismo, né? Exatamente. Então, pode durar muito tempo? Pode, mas não vai ser todo o conteúdo que a gente colocou ali. Aos poucos, o organismo ele vai degradando. Infelizmente pra nós e felizmente pra vocês também, né, gente? A pessoa se ficasse anos ali. Mas esses dias eu atendi uma paciente que fazia 2 anos e pouquinho que ela tinha feito lábio comigo. E assim, agora que tava começando a voltar, e lógico, não voltou a ser o que era, mas a gente fez um retoquezinho, colocou um pouquinho de produto. Então, assim, eu sempre falo pro paciente, se a gente seguir a bula, né, do preenchimento, do Botox, enfim, o preenchimento é de 10 a 12 meses, né? Você pode fazer ele sai tudo, digamos assim. Só que a prática clínica é diferente, né? Então, assim, é que nem o Botox. Se for pegar o Botox, é 90 dias. Então, a prática clínica pode mudar tanto para menos quanto para mais. Então, depende muito de paciente para paciente. Por isso é importante estar sempre atento e estudar. Por isso é acompanhar o paciente também, né? Isso é muito importante. Olha só, a Lilian tava com um friozinho na barriga, porque era o primeiro podcast. Olha como passou rápido, gente. Tem 1 hora seguida que nós estamos conversando. Vocês têm ideia disso? Dava pra ficar aqui mais horas ainda, né? Amo falar sobre meu trabalho, gente. Amo. A gente ainda vai ter... dá pra fazer, a gente pode fazer outros com outros temas específicos também. Enfim. Gente, eu quero que vocês deixem agora um convite pra quem tá em casa, quem não conhece a clínica, a LL Clinic, conhecer. Lai, convida o pessoal aí de casa, depois a Lilian também dá uma palhinha chamando o pessoal. Então, tá bom. Gente, pra quem não conhece, eu sou a doutora Laiana Masca, tenho uma clínica de estética junto com a minha sócia Lilian. E a nossa clínica LL é uma clínica maravilhosa. Eu sei que eu sou muito suspeita pra falar da clínica, mas vai ser um prazer receber vocês conhecerem um pedacinho do nosso sonho, um pedacinho onde a gente realiza sonhos dos nossos pacientes, transforma autoestimas. Então é isso, gente. Vão lá conhecer. Fica bem ali na Avenida Paulo César Aranda, bem pertinho, tomar um café com a gente. A gente tem uma poltrona de fazer massagem, né, Maíla? Que é maravilhosa, pra você relaxar e se sentir em casa mesmo, se sentir confortável, porque essa é a nossa ideia, ter um ambiente confortável pro nosso paciente. É verdade, gente. É isso. A Lai falou tudo. Nós estamos ali na Avenida Paulo César Aranda e ali é a nossa casa. Ali a gente ama receber vocês, é a nossa alegria, o nosso coração está ali. E eu tenho certeza que a hora que você entrar lá dentro, você vai sentir um pouquinho de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, vem conhecer o nosso espaço, a nossa casa, vai ser uma alegria te receber. Gente, como é bom ver gente falando daquilo que ama, né, que faz, que realiza. Eu como paciente, eu sempre falo pra vocês que eu busco trazer pro nosso pod aquilo que eu realmente vivo. É claro que eu tenho prazer e honra aqui de conhecer pessoas novas, profissionais novos, isso é maravilhoso. Mas trazer aqui alguém que iniciou ali junto comigo, a Laiana, nós iniciamos juntas, né, praticamente. Então, eu comecei com ela quando ela fazia limpeza de pele e uma ou outra coisa. Hoje em dia, ela está aí, ó, referência na harmonização em primavera, com essa parceria maravilhosa que é a Lilian, que a gente olha e a gente vê ali bondade, a gente vê realmente objetivo e propósito, né? Então eu fico muito feliz, muito grata de vocês terem aceitado estar aqui hoje, gente. Muito obrigada. Olha só, gente, nós vamos agora dar uma breve pausa e em breve a gente volta aí com o próximo episódio. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui.